Olá a todos e a todas, muitíssimo boa noite, muitíssimo bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Esperando aqui o pessoal entrar, entrei uns 5 minutinhos antes para falar de um caso interessante que eu vi lá no gabinete hoje. Tentando aqui acessar minha própria live. Agora foi. O caso interessante que eu vi lá no TST hoje foi exatamente o caso de um óbice processual que infelizmente fulminou a pretensão de uma família que infelizmente perdeu um ente querido num acidente. Bom, um assalto, né, que pela jurisprudência do TST é considerado aí um acidente de trabalho, porque envolve um risco aí na atividade, né, em que houve aí esse infortúnio. Infelizmente um assalto levou a óbito um trabalhador, era uma atividade que é considerada de risco, e o primeiro grau havia deferido o pedido e aplicando corretamente ali a jurisprudência do TST, inclusive, sobre a matéria, que diz exatamente que é uma atividade de risco e que, portanto, esse fato de terceiro, né, que no caso foi um assalto, não retiraria ali o nexo de causalidade. Boa noite, doutor Marcílio, boa noite a todos que estão aqui. Hoje a gente vai falar de recurso de revista provido, tá? Entrei 3 minutinhos antes e estou contando aqui uma história de um processo que a gente viu hoje, que infelizmente teve um óbice processual que inviabilizou ali, acabou mantendo-se a decisão do TRT, contrária à jurisprudência pacífica do TST, em razão de um óbice processual que infelizmente inviabilizou ali o exame do recurso de revista. Boa noite a todos que estão entrando. A gente vai falar desse recurso de revista provido hoje, que não esbarra aí nesse óbice que infelizmente esbarrou esse caso. Estava contando aqui que o juiz do trabalho, a primeira instância, né, deferiu o pedido de indenização por danos morais, materiais, pensão mensal para os herdeiros lá. Boa noite, Wendel. Boa noite, doutora Nadine. Boa noite a todos que estão entrando. E o segundo grau considerou que a responsabilidade seria subjetiva. E em sendo subjetiva, esse fato de terceiro, que é o ato justamente do assaltante ali que retirou a vida do empregado, romperia o nexo de causalidade e deixaria, portanto, esse acidente de trabalho. E contra a jurisprudência do TST, porque a atividade exercida ali pelo empregado, não vou falar aqui porque eu não posso expor o caso, falando genericamente, era de risco. Né? Então, em sendo de risco, e o assalto, o risco era justamente de assaltos. O assalto, apesar de ser fato de terceiro, está diretamente ligado ao risco dessa atividade, portanto, esse fato de terceiro ele não exclui o nexo de causalidade. Então, o Tribunal Regional do Trabalho, ali, contra a jurisprudência do TST, foi lá, reformou a sentença e excluiu da condenação essas indenizações. As partes reclamantes, no caso dos herdeiros do falecido, do empregado que faleceu, teriam direito no mérito, mas o recurso se esbarrou no óbice do descumprimento do artigo 896, parágrafo 1º-A. A parte transcreveu só um parágrafo do acórdão inteiro, tinha toda uma elementária fática ali que não foi examinada pelo tribunal. Boa noite, doutora Cíntia. Pelo Tribunal Regional do Trabalho, e infelizmente a decisão regional do trabalho foi mantida contra a jurisprudência do TST por um óbice processual. Mais um recurso que não é conhecido no TST por óbice processual e mantém aí uma decisão que infelizmente excluiu uma condenação que era devida às partes reclamantes, né, herdeiros, né, inclusive havia menores, uma situação muito triste que infelizmente... Boa noite, doutor Dino, hoje a coisa aqui tá boa. Mas pegando aqui para o caso de hoje, gente, já deu aqui o horário que a gente marcou, né, agendou. A gente vai falar de um recurso de revista provido. Eu vou mostrar aqui esse recurso de revista provido. Ocultei alguns detalhes do processo. Nem precisava, porque é um processo público e eu vou utilizar aqui como modelo de provimento, ou seja, é só para elogiar aí a petição. Apesar disso, a intenção aqui não é expor advogado, nem para o bem nem para o mal.
né? Jamais faria isso. A intenção é mostrar um recurso de revista bem veiculado, que é um recurso de revista que eu uso em todas as aulas minhas de negativa, tá? Que ele foi conhecido e provido justamente porque o Tribunal Regional do Trabalho se recusou a registrar uma premissa fática extremamente relevante à solução da controvérsia e, ao fazer dessa forma, né, ao não registrar esse elemento fático extremamente necessário à solução da controvérsia, o tribunal acabou incorrendo ali num erro de procedimento, porque foram apostos os embargos de declaração, que são remédio processual adequado justamente para evitar aí a preclusão, né, de que trata a súmula 184, a gente vai falar dela aqui nessa live, e o Tribunal Regional do Trabalho não se manifestou sobre esse elemento fático essencial à solução da controvérsia e, portanto, incorreu ali na chamada nulidade por negativa de prestação jurisdicional. O que raio é essa nulidade? Eu falei dela aqui semana passada, é justamente quando o Tribunal Regional do Trabalho, apesar de instado a se manifestar por intermédio dos embargos de declaração, não o faz, e aí incorre no erro de procedimento, e a decisão dos embargos de declaração, portanto, é nula por violar o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, e também o artigo 832 da CLT, e também o artigo 458 do CPC de 73, que eu não sei onde é que ele mora no CPC de 2015, mas vou colar aqui, porque a gente sabe a súmula, né? Que é a súmula que todo advogado que quer veicular preliminar de nulidade negativa de prestação jurisdicional deve saber. E a gente vai mostrar que ela foi devidamente obedecida aqui nesse recurso de revista, que é a súmula 459, que o artigo, para quem não sabe, gente, o artigo 458 do CPC de 73, ele se mudou de mala e cuia lá para o artigo 489 do CPC de 2015. Incrível como eles revogaram um dispositivo do o CPC que eu estava quase querendo conhecer, e agora eu vou ter que levar um tempão, né? Estou levando aí um tempão já para aprender o outro. Esse aqui é a súmula 459. Deixa eu dar um enter aqui, porque não está aparecendo. Pronto. Essa é a súmula 459, já dando uma cola aqui do que a gente vai falar hoje. Então, esse recurso de revista aqui hoje, gente, eu vou ver se eu consigo colocar essa janela aqui em outro lugar, porque eu não estou conseguindo acompanhar por aqui os comentários. Comentários, gente, no próprio chat, tá? Porque esse sistema meio tecnológico, que tem aqui as informações na tela, esse grafismo aqui, ele não é pelo próprio celular, então eu não consigo acompanhar pelo celular exatamente o que os senhores estão falando, tem que ser pelo chat. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui a petição do recurso de revista, só para contextualizar o que foi o caso, para os senhores entenderem um pouquinho melhor. O Tribunal Regional do Trabalho estava decidindo uma questão lá já pacificada no TST, que é sobre a natureza do auxílio alimentação dos empregados dos Correios. Vou falar o nome da reclamada, porque ele está em todo canto da petição, e esse entendimento ele é praticamente aplicável quase que a essa empresa, né? Empresa brasileira de Correios, a ECT. Então veio a sentença, julgou improcedente o pedido, disse, olha, essa parcela tem natureza indenizatória, julgou improcedente a demanda. Os reclamantes ali era uma ação, não sei se era uma ação coletiva, não sei se havia substituição processual, apaguei ali o nome dos reclamantes, então não me lembro exatamente. Interpuseram um recurso ordinário, disseram, olha, essa parcela ostenta a natureza salarial porque era paga ali com habitualidade, súmula 240 ou 241 do TST. Vou colar de novo aqui, eu colo, gente, toda hora, inclusive quando eu estou orientando lá os assistentes do gabinete. 241. Súmula 241 do TST, que, portanto, a adesão da reclamada ao Programa de Alimentação ao Trabalhador, que é o PAT, ocorrida posteriormente ao pagamento habitual dessa parcela, não tem o condão de alterar a natureza dela de indenizatória para salarial, matéria essa sim da OJ 413 da SDI1 do TST. A reclamada veio em contrarrazão e disse, olha, muito bem, a parcela realmente era paga com habitualidade, mas conforme isso nas contrarrazões, veja a importância, é o que eu falei num post no outro dia, a gente ganha um recurso, não é lá na revista, não é quando publica o acordo no jornal, não, a gente ganha lá na primeira instância, porque desde a defesa a reclamada vem alegando e vem trazendo documentação exatamente no sentido de que
os reclamantes realmente recebiam a parcela ali com habitualidade desde o início do contrato de trabalho, mas desde o primeiro mês havia ali o desconto de uma coparticipação do empregado, né, de um patrocínio, ainda que ínfimo, do empregado para o custeio daquela parcela alimentação. E que isso, nos termos da jurisprudência do TST, retirava a natureza salarial da parcela, se presume salarial realmente, quando paga em habitualidade, por conta da súmula 241, e já trouxe, renovou aquilo, apesar de vencedora. Veja o cuidado que a reclamada teve. Apesar de vencedora na primeira instância, a reclamada teve o cuidado de suscitar em contrarrazões essa questão e dizer, olha, na verdade, era pago sim com habitualidade, só que tem um detalhe nesse processo. Eu perdi o meu celular, tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui. Não, aqui deu uma travada aqui, eu não sei se os senhores estão me acompanhando ainda. Deixa eu fazer um teste aqui no chat para ver se foi. Foi. Então a reclamada, desde a defesa, vem alegando isso e tomou o cuidado de alegar isso em contrarrazões. Precisava? Não precisava. Por que não precisava? Porque o recurso ordinário tem natureza, tem a devolutividade ampla em profundidade, né? Ou seja, tudo que foi alegado pela reclamada em defesa, tá? É verificado pelo Tribunal Regional do Trabalho quando examinar o recurso ordinário, o dela ou da outra parte, por conta desse efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, diferentemente do recurso de revista, que não tem esse efeito. Então, muito bem. A reclamada ainda tomou esse cuidado, veio com as contrarrazões ao recurso ordinário dos reclamantes e disse, olha, tem custeio da parcela pelos reclamantes. Está aqui a documentação, está lá no ID número tal, documentação que comprova que havia custeio dos reclamantes desde o primeiro mês do pagamento dessa parcela. Veja o cuidado que tomou a reclamada. Aí veio o Tribunal Regional do Trabalho, agora a gente já vai passar aqui para o acórdão, e decidiu exatamente o quê? Deixa eu colocar aqui. Eu ocultei aqui a maior parte das informações, tá, gente? Se sobrar um aqui não tem nada, porque o processo é público também. Não tem nem nada aqui que seja segredo, nem nada. Deixa eu só ver se está aparecendo aqui bonitinho. Tá, podia estar melhor, mas está aparecendo. Esse, gente, é o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho. Tudo isso, tá? Isso aqui é um acórdão inteiro para... Teve uma parte que ele relatou alguma coisa e olha que eu estou analisando aqui só o recurso de revista, tá? Por quê? Lembra que eu falo que toda vez que eu falo de artigo 896, parágrafo 1º A, incisos 1, 2, 3 e 4 da CLT, o seu recurso de revista tem que ser autossuficiente, ou seja, somente com base no recurso de revista eu devo concluir que a decisão regional incorreu ali em uma das hipóteses do artigo 896 da CLT, ou seja, se violou algum dispositivo de lei, se contrariou algum verbete de súmula, se divergiu de um precedente de outro Tribunal Regional do Trabalho ou da SDI, ou seja, se está apto ao conhecimento. Então veja que toda a nossa live hoje vai ser com base no recurso de revista. Não vou nem abrir o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho e, em tese, nem seria necessário, tá? Se viesse tudo bonitinho sempre, se infelizmente isso acontece, não viesse ali transcrito um acórdão alienígena, que eu costumo falar, às vezes o advogado usou o modelo e esqueceu de trocar ali a transcrição do acórdão. E aí a gente fala que tem o óbice do primeiro A porque não transcreveu o acórdão e que o acórdão transcrito não corresponde ao acórdão do Tribunal Regional do Trabalho. Muito bem. Veio o Tribunal Regional do Trabalho e deu razão aos reclamantes, invocando ali um verbete local, que fala de prescrição, mas que também fala da natureza jurídica do auxílio alimentação. E o que decidiu o Tribunal Regional do Trabalho, em singelas linhas aqui, para falar da natureza do auxílio alimentação. Diz que os reclamantes, tem até um erro material aqui nesse acórdão, os reclamantes foram admitidos anteriormente à adesão da reclamada ao PAT e que ele verificou ali da análise das fichas financeiras que eram pagas, essa parcela era paga com habitualidade, né? Então, concluiu que, portanto, a adesão ao programa de alimentação ao trabalhador, PAT, ou eventual instrumento coletivo posteriormente a esse pagamento, não alterava a natureza salarial do auxílio alimentação e deu provimento ao recurso dos reclamantes para condenar os Correios ao pagamento
das diferenças respectivas. Aqui começa a brincadeira, tá? A reclamada, então, opôs. Aqui eu tô, tá vendo que tá numa ordem diferente? Diferente do que a gente examina, por isso que eu falo, os senhores têm que fazer a transcrição e argumentação recursal, veja que é um recurso de revista provido, né? Mas tem aí alguns reparos que a gente sugeriria se fosse aí advogado e estivesse examinando o recurso de revista. Veio a reclamada, né? Aqui transcreveu a sentença, não precisava, só para os senhores entenderem aqui uma estrutura do acórdão, perdão, do recurso de revista, e aqui da visão do assessor, tá? Que tem que olhar dezenas de recursos todos os dias. No meu caso, eu faço revisão também, então eu vejo mais recursos do que os demais assessores do gabinete, justamente por conta dessa revisão. Ele veio, transcreveu a sentença, tá? Contou, fez um breve resumo aqui da matéria, até reclamou que foi aplicada uma multa de 2% aqui por conta dos embargos de declaração que foram, olha só, considerados protelatórios. E aí veio do cabimento do recurso de revista. Isso aqui eu não colocaria, do cabimento do recurso de revista não precisa. Os pressupostos extrínsecos, recomendo que coloque, tá? Assim, desse jeito que foi feito aqui. Ó, tá aqui o prazo, no caso da ECT, é de 16 dias, já destacou que tem um decreto-lei, porque cai na mão de um desavisado, às vezes, que não lembra disso, né? Que os Correios têm esse benefício da Fazenda Pública e considera intempestivo, porque se utilizou do prazo de 16 dias. Veio bonitinho, né? E aí abre um tema chamado da transcendência. Esse tema da transcendência é a polêmica, né? Por quê? Não é obrigatório invocar no recurso de revista nenhuma modalidade de transcendência. Aí é que está a grande confusão. Muito advogado, às vezes, acha, bom, eu vou alegar, não vou alegar, não precisa. Mas eu recomendo? Recomendo. Por quê? Desde que feito dessa forma, tá? Eu não recomendo dessa forma que foi feito. Ele veio aqui defendendo a transcendência com uma fundamentação até extensa. A transcendência, gente, se o senhor for invocar, primeiro, não invoque numa preliminar do recurso. Invoque dentro do capítulo. Então, se eu fosse alegar transcendência, eu faria em um parágrafo depois desse preliminarmente, ou seja, aqui ele está abrindo o tema da negativa. Eu colocaria aqui, ó, da transcendência. Se eu fosse colocar, né? Não sei. O recurso tem transcendência econômica, principalmente econômica. Eu acho bom frisar. Por quê? Tem turma no TST, a 7ª turma, por exemplo, que qualquer processo que não seja sumaríssimo tem transcendência econômica. Ou seja, qualquer processo que o valor da causa ultrapassa 40 salários mínimos tem transcendência econômica. Já outras turmas não dão muita pelota para isso. É o caso da 5ª, é o caso da 4ª. Tem que ser um valor realmente estratosférico para se considerar preenchido aí o requisito de transcendência econômica. Mas abre, o senhor não sabe, a gente fala aqui no TST Descomplicado sempre isso, o senhor não sabe onde é que vai cair o recurso. Então não adianta eu dar uma aula de 5ª turma aqui, que é a turma onde eu assessoro o ministro, e o seu recurso cair lá na 7ª. Então abra ali, mas gaste, gente, quando o senhor entender que tem transcendência econômica, é uma linha. A transcendência econômica é porque o valor da causa é de R$1 milhão. A transcendência econômica é porque a condenação, o valor provisório é de R$600 mil. A transcendência política porque há contrariedade à súmula número tal. Ponto. Fechou isso, aí o senhor começa o seu recurso. Tá? Não gasta muito ali o tempo escrevendo sobre transcendência, porque ela é examinada de ofício pelo TST, começa daí, né? E também porque não adianta muito. Tá? O senhor tem que demonstrar a transcendência como? Demonstrando que o seu recurso de revista merece conhecimento por algum dos permissivos do artigo 896 da CLT. Quem vai enquadrar em uma modalidade de transcendência é o TST. Então chega ali o senhor, alega violação ou contrariedade à súmula, por exemplo. Claro que se o TST concluir que há contrariedade à súmula, ele vai reconhecer a transcendência política. O senhor vem ali discutindo uma matéria nova. Claro, coloque ali uma linha, ó, matéria nova, envolve discussão aqui da reforma trabalhista, ainda não pacificada no TST, tem transcendência jurídica, ponto. Tá? Mas só isso. Então ele veio aqui, só continuando aqui, tá? Colocou aqui um capítulo da transcendência, veja que ficou realmente mais longo do que normalmente eu recomendaria.
Confesso para os senhores que nessa parte aqui, eu não me preocupo muito em gastar o meu tempo de assessor lendo. Ah, mas o senhor não leu o recurso? Leio, gente, calma. Calma, eu vou explicar. Por que eu não gasto muito tempo lendo? Porque eu pulo daqui direto para o tema. Tá? Eu pulo daqui direto para o tema. Depois, eu posso, se algum tema não for conhecido, eu posso voltar aqui, aí o senhor está me dando trabalho, para ver se tem algum dispositivo que faltou afastar lá embaixo, tá? Mas possivelmente teria óbice aí do artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 3, porque não foi feito aí o cotejo com a decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Mas, muito bem. Então, por enquanto, eu não vou ler isso aqui, tá? Vou ver se o recurso de revista encontra condições de conhecimento com base no que a parte trouxe dentro do tema. E aí, continuando, né, teve aquele acordo regional que foi bem fundamentado, apesar da fundamentação ser pequena, estava bonitinho, estava tudo certo. Só teve um problema. A reclamada veio nos embargos de declaração e suscitou uma omissão. Olha, não houve exame de uma questão específica, fundamental, a análise do meu eventual recurso de revista que eu pretendo interpor lá no Tribunal Superior do Trabalho. Né? Então ela vem aqui no recurso de revista e me conta isso. Fala, olha, eu entrei com os embargos de declaração e aqui ela destaca, gosto quando faz isso, me chama a atenção, destaca que está transcrevendo um trecho que está fazendo para atender ao requisito do artigo 896, parágrafo 1º, faltou o A aqui, mas não prejudica, inciso 4 da CLT. Transcreve o trecho dos embargos de declaração e me fala, olha, estou transcrevendo. É uma transcrição. Outra coisa que eu recomendo em todas as aulas de tipografia. Transcrição, gente, é isso aqui, ó. Não precisa colocar aspas. Recua o texto, veja que tem um recuo em relação ao parágrafo do texto da argumentação do advogado começa aqui e da transcrição vem aqui, ó, um recuo. Então, é de bater o olho eu vejo que isso é uma transcrição. Eu olho para essa petição e eu sei que isso é uma transcrição. Eu não preciso nem ler esse recurso para saber que aqui se trata de uma transcrição. Aqui, a parte utilizou a mesma fonte. Lá no nosso curso, na aula de tipografia, eu ainda indico utilizar uma fonte diferente ou um tamanho diferente. Então, o senhor vem ali utilizando uma fonte muito boa, que é a Segoe UI, ou vem utilizando outra fonte muito boa, que é essa que está aqui no rodapé, escrito TST descomplicado, que é a Open Sans. Vem ali na fonte 12, vai transcrever, coloca esse recuo e reduz a fonte para o tamanho 10. Ou vem no tamanho 14, reduz a fonte para o tamanho 12. Ajuda na hora de eu olhar a petição e saber que se trata de uma transcrição. Muito bem, então o que a parte fez aqui? O senhor se lembra na live passada? São 5 requisitos cumulativos para que o seu recurso seja examinado no TST em relação à preliminar de nulidade por negativa de prestação judicional. Vou voltar aqui para mim. Quais são? Primeiro deles, oposição de embargo de declaração. Súmula 184 do TST. Segundo deles, a transcrição dos trechos. Quais os trechos? Esse divide em 3. E o terceiro não está previsto na CLT. Transcrição do acórdão principal. Esse não está previsto expressamente lá na CLT, mas tem que ser transcrito, porque é no acórdão principal que a gente vê muitas vezes que a decisão foi fundamentada. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Dr. Carlos Eduardo, muito bem-vindo. Integrante aí do TST Descomplicado. Então, a transcrição do acórdão principal, da petição dos embargos de declaração e do acórdão respectivo. Esse é o segundo requisito. Terceiro requisito é mostrar, depois de transcrever, o que não foi analisado. Não adianta só transcrever. A transcrição é só para comprovar o que o senhor vai alegar logo embaixo, que é o que não foi objeto de análise. Quarto requisito, mostrar onde está o prejuízo processual. Prejuízo processual por quê? Porque tem óbice a súmula 126 e que o aspecto fático era extremamente relevante, tinha o condão de, se considerado verdadeiro em abstrato, alterar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Quinto e último requisito. Gente, esses requisitos são só para o TST dizer, olha, houve nulidade por negativa de prestação judicional ou não houve nulidade por negativa de prestação judicional. O quinto requisito é indicar um dos permissivos da súmula 459, que está na tela,
nesse momento, violação dos artigos 93, inciso 9 da Constituição Federal, 832 da CLT ou do artigo 489 do CPC de 2015. Qualquer um desses três, lembrando, novamente, eu falo isso toda vez, eu recomendo só indicar a violação do artigo 93, inciso 9, porque aí serve para qualquer recurso, em sumaríssimo, em execução, em fase de conhecimento, no rito ordinário, tudo. Ele é o coringão aí da negativa, tá? Voltando aqui para a petição, vamos ver então aqui na prática se a parte atendeu a esses 5 requisitos. Qual é o primeiro deles que eu falei? Oposição de embargo de declaração. Quando ela já começa o recurso aqui me mostrando que opôs os embargos de declaração, eu já tenho que atender os 2 primeiros, né? O primeiro integralmente e o segundo ainda parcialmente. Deixa eu colocar aqui para não perder eventual comentário. Então a parte já começou bem aqui, ó, já começou satisfazendo ao requisito, tanto da súmula 184, me mostrando, olha, foram opostos embargos de declaração, quanto que está atendendo ali ao primeiro dos 3 requisitos do artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 4, que esses 3 juntos formam o segundo requisito, que é a transcrição. Então ele vem aqui, olha, opus embargos de declaração. Então, aqui é a petição, tá, gente? Não adianta, vejo muito isso. O assessor chega lá, Pedro, olha que beleza. Ele não transcreveu a petição dos EDs. Mas, se eu ler o recurso de revista, é idêntico à petição de EDs. Posso examinar, Pedro? Eu jamais, jamais. Se você examinar esse recurso, você está atentando contra o direito da outra parte de ver esse recurso não conhecido. Por quê? Gente, não cabe ao ministro do TST, não cabe ali ao assessor, não cabe a quem está analisando o recurso ir lá na petição de embargo de declaração e ver se os termos que estão ali são os mesmos do acordo da petição de embargo de declaração. Se fosse para isso, não precisava ir do artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 4. Tá? Então tem que transcrever e tem que ser em formato de transcrição. Tá bom? Transcreveu a petição de EDs, apôs destaques. Esses amarelos aqui, gente, todos eu que coloquei, tá? Para facilitar aí para os senhores. Então, apôs aqui os destaques, ficou uma beleza o recurso dele. Destacou como? Do jeito que eu falo lá na aula de tipografia, negrito e sublinhado. Ah, mas por que não é só negrito? Veja que aqui está negritado. Os senhores estão vendo aí que isso aqui está negritado. Na hora que o seu processo sobe para o TST, ele muda de sistema. 95% dos processos saem do PJE e entram no chamado ESIG. Quem atua no TST conhece esse sistema. É o sistema legado do TST. E quando o processo vai para lá, ele não sobe no PJE. Ele sobe num PDF que sofre um tratamento. Por isso, gente, que desculpa falar, mas isso aqui é só quem está lá dentro do TST para saber. Tá? Por isso que a gente fala tanto do diferencial dos nossos cursos, porque a gente está lá o dia todo, a gente sabe dessas coisas. Então, quando sofre o tratamento, pode ser que esse negrito aqui se misture com o restante do parágrafo. Fique tudo mais ou menos negritado ou tudo mais ou menos não negritado. Então, por mais que não seja agradável aos olhos uma leitura de uma petição com sublinhado, tanto é que eu não indico sublinhado no corpo do texto que o senhor está trazendo, só o negrito, é melhor que o senhor sublinhe na transcrição para não correr o risco de, quando essa petição sofrer um tratamento, esse destaque que o senhor apôs sumir. Também não recomendo isso aqui, ó. Esse amarelo aqui, que eu estou agora pintando de azul, foi eu que coloquei para essa live. Mas vamos imaginar que tivesse sido o advogado que não tivesse destacado o texto e simplesmente pintado isso aqui de amarelo. Quando sobe para o TST, esse tratamento que eu falei, ele acaba transformando esse PDF, que é colorido, num PDF preto e branco. E a depender do contraste da tela do assessor, veja que maldade. Pode ser que o seu destaque suma e aí vai dizer que foi inteiro teor sem a posição de destaque e vai inviabilizar o seu recurso de revista. O senhor vai ter que entrar com embargo de declaração para o ministro converter o feito em diligência, mandar para o TRT responder se havia destaques. Isso já aconteceu. Não estou inventando, tá?
Então, aí, ó, só para ter uma ideia da complexidade, aqui a gente ainda está na transcrição da petição de desembarque de declaração. Mas voltando aqui nessa petição, o que a reclamada destacou? Destacou onde ela solicitou o esclarecimento para o TRT. Por enquanto, eu não vou ler essa petição. Por enquanto, deixa ela aqui. Eu só estou vendo, por enquanto, se ele atendeu ao requisito. Porque se não tem transcrição de petição, eu não vou ler nem o recurso. Porque ele não atendeu a um requisito sem o qual eu não preciso ler o recurso, porque tem óbice, tá? Transcreveu, ele veio e fez uma coisa muito boa. Ele contou, olha, tá vendo ali em cima? Eu pedi que o TRT se manifestasse em relação aos tópicos 1.3, não sei o que, arguidos pela embargante. Só isso aqui serve? Não serve. E aí eu vou falar no terceiro requisito. Guarda aí. Depois disso, transcreveu o acórdão que apreciou os embargos de declaração. Não destacou nada. Só um trechinho que eu acho que está lá, inclusive, no próprio destaque do acórdão regional. Eu destacaria esse trecho que eu coloquei aqui. Né? O trecho onde o TRT diz, olha, não tem omissão. Valeu, sou Rodrigo. Muito obrigado pela amizade de sempre. Não tem omissão. Destacaria esse trecho. Tá? Para o TST falar assim, olha, foi rejeitado, não houve acréscimo de fundamento. Porque o TRT às vezes faz isso, né? Aqui a parte não colocou na transcrição, mas poderia, tá? Não tem problema. O Tribunal Regional do Trabalho, gente, rejeitou esses embargos de declaração e ainda aplicou uma multa de 2% para a parte. E aí, depois de transcrever, então ele cumpriu o segundo requisito, né? O acórdão principal. Eu transcreveria, vou lá embaixo no recurso, tá, gente? Fica tonto, não. Tá vendo que a transcrição do acórdão principal está lá embaixo, já no tema de fundo? Eu transcreveria esse fragmento aqui, que os senhores estão vendo. Isso não é óbice, mas a depender da turma pode ser, tá? Transcrever fora do capítulo, na negativa, não é óbice, mas dependendo da turma pode considerar. Não é óbice que eu digo lá na quinta turma. Eu transcreveria aqui, ó. Preliminar de nulidade. Disse o acórdão que examinou o recurso ordinário. 2 pontos. Aí depois eu continuaria daqui. Tá? Então esse é o pequeno reparo que eu faria aí nessa petição. Não inviabilizou o recurso de revista, mas eu diria isso. Bom, transcreveu tudo, agora eu vou até ler essa petição. Mas antes de ler, eu vou ver se cumpriu ao quinto requisito, porque sem ele também eu não preciso ler. Como que eu faço a análise do recurso de revista lá no TST? Eu vou vendo o que vai me dispensar de fazer a leitura do recurso de revista. Então, se não transcreveu o trecho, eu não preciso ler o recurso de revista. Se não indicou os dispositivos permissivos do artigo 896, eu também não preciso ler. Se é sumaríssimo e me vem só com dispositivo infraconstitucional ou execução também, eu não preciso ler, então eu vou passando o mouse assim e vou olhando. Ó, tem o 93.9, já sei que eu vou ter que ler o recurso de revista, que isso aqui não vai ser um óbice. Aí eu vou olhando, tem a transcrição. Beleza, tá tudo pronto. Agora eu vou começar a ler. Então, está atendido ao primeiro requisito, que é a oposição de embargo de declaração, está atendido ao segundo requisito, que é a transcrição dos acórdãos que examinou o recurso ordinário, que examinou os embargos de declaração e a petição de desembargo de declaração. Está atendido ao quinto requisito, eu pulei aqui de propósito, que é a indicação de um permissivo da súmula 459 da Constituição Federal. Perdão, súmula 459, enquanto eu lia, eu falei uma coisa. Súmula 459 do TST, ou seja, indicou-se ofensa ao artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Agora eu vou ler o que ele falou. O senhor lembra que eu falei que não adianta só transcrever a petição dos EDs? Tá aqui a petição dos EDs. Na petição dos EDs, tem uma série de alegações, só que eu não vou ler por enquanto. Eu quero saber a parte que tem que me dizer, olha, opus os embargos de declaração, veja lá em cima, e o Tribunal Regional do Trabalho não se manifestou em relação ao seguinte aspecto, 2 pontos, né? Então ele vem aqui, ó, ele já tinha até feito isso aqui, ó. Se ele faz só isso aqui, gente, não ia dar certo, tá? Porque o que eu vejo mais lá no negativo é isso. Olha, tá vendo ali em cima? No material, inclusive, do curso, eu cito um precedente do ministro Cláudio, né? Muito elucidativo, tem do ministro Breno também nesse sentido, que fala exatamente isso. A parte vem lá no recurso de revista. Tá vendo ali em cima? Tá vendo lá? Eu aleguei um monte de coisa e o Tribunal Regional do Trabalho não se manifestou sobre aspectos relevantes. Quais?
Se o senhor não me disser quais são esses aspectos relevantes, eu não vou lá no recurso, nos embargos de declaração olhar. Não cabe ao Tribunal Superior do Trabalho olhar nos seus EDs, confrontar com o acordo regional e descobrir da cabeça do TST o que é que não foi examinado. É o senhor que tem que falar. Tá? Então, se fosse só isso aqui, ó, eu pedi manifestação sobre esses temas em cima e não houve manifestação. Não. Quais temas? Qual o fato que foi objeto dos embargos de declaração? Qual a relevância jurídica desse fato para a solução da controvérsia? Quem tem que dizer a parte, isso foi atendido. Tá? Prosseguem aqui os Correios. Novamente, gente, essa petição de recurso de revista comporta um reparo ou outro, na minha opinião também. Tá? Muita gente acha que está perfeita. Eu faria alguns reparos aí para aperfeiçoamento. Mas ela está muito boa, porque ele vem no recurso de revista e fala assim, olha aí, tá vendo aí em cima? Eu opus embargo de declaração porque eu estava trazendo desde a defesa a tese de que havia um desconto mensal no contra-cheque dos empregados a título de indenização à empresa. E que o colegiado não apreciou essa questão. Agora eu vou lá nos EDs para ver se ele alegou isso. Veja a sequência. E alegou, ele trouxe essa tese aqui, olha, nos EDs, tá? Trouxe bonitinho. Tá? Então, tá aqui, ó. Tese dos EDs. Rodrigo, no final eu vou passar o número aqui no chat, tá? Eu acho que eu ainda tenho ele aberto aqui. Eu tirei as informações, só para tirar o nome do advogado mesmo, porque o processo já foi julgado. E no final tem uma surpresa desse processo. Tem uma surpresa que eu achei a mais interessante, tá? Aí os Correios, né, alegaram isso, falaram assim, olha, eu estou alegando desde a defesa, eu acho que aqui nos EDs ele até indica o ID da onde ele teria juntado esses documentos. Aqui ele não trouxe, mas acho que lá na petição dos EDs ele falou isso. Aqui não precisava, tá? Ele já pediu esclarecimento. Então ele veio só, eu juntei prova, e aqui ele traz essa alegação também, de que havia desconto nos contra-cheques dos reclamantes desde o início da parcela. Esse elemento fático é essencial. Aí ele atendeu ao terceiro e ao quarto requisitos. Ele me disse o que ele alegou e que não foi objeto de enfrentamento pelo TRT, e aqui ele prossegue dizendo, olha, essa matéria é importante. Essa matéria é importante. Eu estou alegando uma omissão, olha aqui, de prova documental existente nos autos, que pode, se considerada verdadeira, mudar o resultado. Olha, pedir ao tribunal que enfrente os argumentos lançados nessa objeção, na sua objeção, né? Olha, aqui, antes da adesão ao pátio, eles já recebiam esse benefício com coparticipação do empregado. Eu, se o advogado fosse, citaria pelo menos um precedentezinho em relação aqui ao mérito. Diz, olha, excelências, vejam que isso era tão importante que o TST tem firme jurisprudência no sentido de que se houver participação do empregado no custeio, ainda que ínfima essa participação, isso por si só já torna a natureza indenizatória da parcela e enseja a manutenção aí da decisão regional. Eu estou pesquisando aqui, doutor Rodrigo, para ver se eu encontro esse precedente, tá? Foi uma decisão monocrática do ministro Breno, que ele anulou monocraticamente esse processo, anulou lá a decisão dos embargos de declaração. Se eu achar, eu já coloco aqui. Voltando aqui. Então, ele atendeu aos 5 requisitos. Tá? Ele opôs os embargos de declaração, demonstrou isso como transcrevendo a petição. Ele transcreveu corretamente as 3 peças, lembrando que o acordo do Tribunal Regional do Trabalho que examina o recurso ordinário não está previsto no artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 4, isso às vezes pega o advogado, porque lá só fala da petição dos EDs e do acórdão respectivo. Só que não é só isso, tem que transcrever também o acórdão que examinou o recurso ordinário. Ele é uma peça essencial, porque a partir do acórdão regional que examinou ali
a insurgência dele veiculada no recurso ordinário é que a gente vê muitas vezes que o tribunal já tinha se manifestado. E sem a transcrição dele, eu não consigo ver se ele já tinha se manifestado. Então, tem o óbice do artigo 896, parágrafo 1º A, quando não se transcreve. Tá? Atendidos aí todos os requisitos, aí o TST vai dizer se houve negativa ou se não houve negativa, se a decisão está fundamentada ou se a decisão não está fundamentada. E nesse caso, gente, era importante que o Tribunal Regional do Trabalho se manifestasse em relação a esse aspecto fático em específico. Por quê? Achei aqui a decisão, já vou passar aqui, doutor Rodrigo, no chat aí a informação desse processo. Acho que é esse aqui mesmo. Tá aí. É uma decisão monocrática, tá? Se não encontrar aí na pesquisa de jurisprudência, pode selecionar lá na pesquisa o decisão monocrática que vai estar lá. Era muito importante que o Tribunal Regional do Trabalho se manifestasse. Eu vou colocar essa decisão na tela, fica mais fácil. Deixa eu só abrir aqui antes e deixa eu ver se eu consigo. Eu vou ocultar aqui para o senhor, só porque eu só não quero mostrar o nome das partes, mesmo que tem nome de pessoa física. Tá? Então, cuidado que eu tomo aí. Deixa eu ocultar aqui por enquanto, até pelo menos eu abrir aqui. E o Tribunal Superior do Trabalho tem um entendimento de que se houvesse desconto, ou seja, a empresa paga o auxílio alimentação e ela faz um desconto do salário do reclamante ali. Então ela paga ali R$ 500 de auxílio alimentação, vai lá e desconta R$ 2 do contra-cheque do reclamante, a título de coparticipação nesse benefício. Isso por si só já retira a natureza salarial da parcela. Ainda que o pagamento seja mensal, isso por si só já retira a natureza salarial da parcela. Então era extremamente importante que o Tribunal Regional do Trabalho, ao enfrentar esse recurso, se manifestasse sobre essa questão. Era extremamente importante para a reclamada, que defendia justamente isso no recurso dela. Ela fala no recurso dela, fala assim, olha, isso aí já era pago com desconto do salário dos empregados. Então ele sempre teve natureza indenizatória. Se sempre teve natureza indenizatória, eventual adesão ao PACT não configurou nem alteração ali do que foi da natureza dessa parcela. Ela sempre foi indenizatória. Tá? Então vamos aqui, agora eu vou tirar aqui o segredo de justiça. Ih, não voltou. Apertei o botão errado, toma. Aí, agora foi. Boa, garoto. Tá meio diferentinho aí. Deixa eu ver se eu consigo melhorar esse zoom. Ai, tá apanhando, mas vou conseguir, como sempre. A gente tem fé, sempre consegue. Tá aqui a decisão do ministro Breno, que anulou esse acordo regional. E o que disse o ministro Breno? Sua Excelência veio em decisão monocrática, disse exatamente a parte opôs o desembarque de declaração, o Tribunal Regional do Trabalho, por sua vez, limitou-se a consignar o seguinte, depois transcreveu o acordo regional e colocou: extrai-se que, apesar de provocado mediante embargo de declaração, deixa eu tentar mexer nisso aqui, não estou conseguindo. Reduzir mais um pouquinho, vai ficar meio ruim para ler, mas pelo menos vai estar na tela toda. Apesar de instado por meio dos embargos de declaração, não se manifestou, não se pronunciou sobre questões expressamente arguídas pela hora agravante, isso subiu em agravo de instrumento, veja só, não foi nem recurso de revista admitido, acerca da existência da onerosidade de fornecimento da auxílio alimentação desde a sua implementação. E aí ressalta Sua Excelência arranhando ali o mérito, dizendo, olha, esse aspecto fático era essencial à tese desenvolvida pela reclamada nas razões de revista. Mormente se considerada, aí já deu a cola para o TRT, isso vai ter uma consequência lá na frente. A jurisprudência dessa corte, no sentido de que, deixa eu ver se tem aqui, no sentido que já se pronunciou nesse sentido, que uma vez comprovado tal aspecto, a parcela ostentaria natureza indenizatória, deu até o número do precedente para o TRT, quando voltasse se inspirar. Né? E o que aconteceu com esse processo? Ele voltou para o Tribunal Regional do Trabalho e o TRT, esse processo nunca mais apareceu no gabinete, porque normalmente quando a gente acolhe a preliminar de nulidade por negativa de prestação judicional, ele volta depois
né? A parte acaba veiculando o tema de fundo depois, mas nesse caso, o regional realmente não havia examinado. Inclusive aplicou uma multa por embargo de declaração considerado protelatórios, veja só, de 2% à ECT. Quando o processo voltou para o TRT, eu tive a curiosidade, como eu uso esse processo em aulas, eu tive a curiosidade de consultar lá no TRT da 8ª Região, Pará, e vi que o Tribunal Regional do Trabalho, felizmente, acolheu esses embargos de declaração e, ao acolher os embargos de declaração, ele deu efeito modificativo. Justamente porque aquele aspecto não analisado já era suficiente para autorizar o Tribunal Regional do Trabalho a emprestar os efeitos modificativos ali aos embargos de declaração. Então ele acolheu com efeito modificativo e não proveu, né, desproveu o recurso dos reclamantes. Ele havia provido antes para condenar os Correios ao pagamento da parcela, e aí ao acolher ele mudou ali mudou o resultado, né, houve efeito modificativo. Os reclamantes foram intimados ali na forma da OJ 142 da SDI1 do TST e houve efeito modificativo, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a demanda. Os reclamantes nem apresentaram ali o recurso de revista. Tá? Muito possivelmente por conta dessa jurisprudência já pacífica do TST que foi invocada. Né? Ali o advogado dos reclamantes pelo menos teve um bom senso de não interpor um recurso de revista contra uma jurisprudência já pacificada do TST. Né? Às vezes a gente fala que tem a hora que a gente tem que saber a hora de parar também, né? Fala assim, olha, a jurisprudência já pacificada pela SDI há muito tempo, de que essa onerosidade da parcela já reflete a natureza indenizatória dela. Enfim, os reclamantes não interpuseram recurso de revista, transitou em julgado e foi essencial, porque se a reclamada não vem com essa questão na preliminar de nulidade por negativa de prestação judicial, o que ia acontecer aqui, ó? Eu não coloquei tudo, gente, porque não vinha ao caso mesmo. Mas o que ia acontecer aqui? Voltando para o recurso de revista. Ela abriu aqui o capítulo, tá? Eu não coloquei o resto aqui, porque não vinha ao caso. Ela abriu o capítulo, e pelo princípio da eventualidade é bom que o senhor faça. Eu, inclusive, já falei aqui que é bom abrir o capítulo, porque às vezes é lá no capítulo que eu vejo que lá em cima tinha nulidade. Às vezes eu falo, não, tá fundamentado, tá beleza, a Corte Regional falou aqui que tinha habitualidade, que, portanto, não altera a natureza, eventual adesão ao pátio ou norma coletiva, invocaria ali a OJ 413 no mérito, tudo certo. Só que o que eu faria com a alegação dela de que há documento nos autos comprovando a alegação de que tinha desconto da parcela desde o início do contrato? Aplicaria a súmula 126. Ou seja, lá no mérito, se algum assessor tivesse rejeitado essa preliminar a propor ao ministro, ou o ministro examinando o processo lá no mérito, ele ia ver, não, isso aqui tem negativa. Quantas vezes o ministro Breno já devolveu o processo? Você vai ter que acolher a negativa. Olha aqui exatamente o que ele disse na negativa, que você falou que estava fundamentado, você está usando para invocar a súmula 126 lá no mérito, na matéria de fundo. Então eu invocaria a súmula 126 dizendo, olha, não há no acordo regional a premissa de que havia descontos dos empregados nos contra-cheques a título de participação no auxílio alimentação desde o início da contratualidade. Esse aspecto fático, controvertido, relevante, não está descrito no acordo regional e, portanto, atrai a súmula 126. E como que a parte fugiu da súmula 126? Trouxe corretamente veiculado os embargos de declaração primeiro, depois o recurso de revista. E a vitória da reclamada não começou quando publicado o acordo regional. Não começou quando interposto o recurso de revista. Começou onde? Lá na defesa, na contestação, onde ela se precatou. Ela falou assim, eu vou ser condenada. A única chance que eu tenho de não ser condenada é juntar esses contra-cheques, contendo ali o desconto no pagamento dos reclamantes, né, dessa participação dos reclamantes. Trouxe isso em defesa, foi vitoriosa no primeiro grau, já sabia do risco de perder em segundo grau, trouxe em contra-razões, nem precisava, mas trouxe. O tribunal não analisou, depois ela trouxe isso nos embargos de declaração, o Tribunal Regional do Trabalho rejeitou, ainda lhe aplicou uma multa de 2%, no meio da cara, como se diz. Depois ela fez o quê? Veio no recurso de revista bonitinho, olha, tem nulidade. Eu aleguei um aspecto fático controvertido, relevante à solução da controvérsia, ele não foi examinado. Quero que se anule a decisão prolatada em embargos de declaração
para que o Tribunal Regional do Trabalho enfrente essa questão e possibilite a minha ECT que interpõe um recurso de revista com a integralidade dos elementos fáticos, e é a minha única chance de reverter essa decisão no TST. Deu certo e nem precisou interpor outro recurso de revista, porque quando voltou para o Tribunal Regional do Trabalho, ele acolheu e aí teve que dar o efeito modificativo, porque ele viu, realmente tem aqui a participação dos empregados e nos termos da jurisprudência, inclusive invocada pelo relator na decisão monocrática dele, que anulou o acordo anterior, essa jurisprudência é favorável à reclamada. Tá? Então, esse foi um exemplo, eu uso como exemplo assim, de recurso de revista bem interposto, teria alguns ajustes a fazer aí, algumas recomendações pequenas, mas que não inviabilizam o conhecimento do recurso de revista, só para não correr o risco de cair ali na mão de um ministro mais rigoroso em relação ao atendimento de algum requisito ou outro, principalmente do primeiro A, inciso 4, do artigo 896 da CLT, mas, tirando isso, esse recurso seria conhecido, acho que, em 100% dos gabinetes, só para não ter esse risco mínimo, porque no nosso curso a gente fala muito disso, né? O seu recurso não pode... Eu não estou ensinando a fazer recurso para a quinta turma. Não estou ensinando a fazer recurso para a primeira turma. Né? Estou ensinando o senhor a fazer um recurso de revista que qualquer turma que cair aquele recurso, estou ensinando o senhor a técnica necessária, né? O doutor Carlos Eduardo depois vem com um modelo de petição ensinando isso também, que o seu recurso tem que ser imune à jurisprudência do TST. Como que ele é imune? Às vezes eu falo, gente, mas uma turma só está decidindo assim. Quer um exemplo? Essa questão que eu falei da necessidade de transcrição do acórdão principal, ou seja, o acórdão que enfrenta o recurso ordinário, que eu me lembro aqui de cabeça, só a quinta turma, precedente do ministro Breno, e a sétima turma, precedente, não sei se do ministro Vieira de Mello ou do ministro Cláudio Brandão, na época que o ministro Vieira de Mello ainda integrava a sétima turma, que decidem exatamente isso, que precisa do acórdão principal. Mas o que a gente ensina lá no curso? Meu amigo, se tem uma turma dizendo que precisa, virou obrigatório para o advogado. Porque o senhor não sabe, vai justamente cair naquela turma. E ó, conhecer jurisprudência é bom até como parte recorrida. Vamos imaginar que a parte não tenha ali transcrito o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho que enfrentou o recurso ordinário, caiu na quinta turma, o senhor conhece a jurisprudência. Fala, opa, a quinta turma não conhece de recurso desse tipo. Deixa eu, já está distribuído, né? As contrarrazões já foram. Deixa eu apresentar uns memoriaizinhos ali, deixa eu ligar lá, né? Marcar uma audiência com o ministro, deixa eu falar lá com o assessor, marcar uma audiência com o assessor para apresentar memoriais e já invoca isso. Fala assim, ó, foi recebido lá esse recurso, mas ele tem um defeito técnico. Ele tem um defeito técnico, então a gente já vai para a sessão com o voto, sabendo que o advogado pode subir lá e sustentar esse defeito técnico. Então a gente já enfrenta isso antes, de maneira específica. Né? O advogado passou lá, despachou memoriais. Então eu já sei, eu sei que esse advogado passou aqui hoje, amanhã tem sessão, passou aqui hoje, despachando memoriais, falando que o recurso tem um defeito técnico, amanhã ele vai estar lá na tribuna sustentando esse defeito. Então eu já tomo cuidado de dar aquela olhada a mais, despachar com o ministro de novo. E pode ser que o senhor mantenha uma decisão, como aconteceu naquele recurso que eu falei hoje lá no início. O senhor mantém uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho contrária à jurisprudência do TST simplesmente porque o senhor é a parte recorrida e sabe que o recurso da parte recorrente não está adequado do ponto de vista técnico. Tá? Eu contei esse caso aqui hoje no início aqui da live, infelizmente aconteceu. O Tribunal Regional do Trabalho, aplicando a responsabilidade subjetiva no caso de falecimento do empregado, e era objetiva, excluiu o nexo de causalidade porque foi fato de terceiro, no caso foi um assalto. E esse fato de terceiro, no entanto, ele é ligado à atividade de risco, porque havia risco de assalto. Então a responsabilidade, na verdade, era objetiva, e em sendo objetiva, e esse fato de terceiro, estando diretamente ligado aí ao risco que justamente atrai essa responsabilidade objetiva, ele não exclui, ele não rompe o nexo de causalidade. Então tinha razão. Eram os filhos do empregado falecido, inclusive, que estavam recorrendo. Mas a gente não supera esse óbice. Não supera, é um óbice insuperável. Ah, mas ele tem direito a essa indenização por dano material, dano moral. Vai ter que brigar lá na rescisória. Vai ter que brigar na rescisória. Por quê? A parte reclamada também tem o direito do recurso do reclamante não ser conhecido porque estava mal veiculado.
Então a gente está mantendo ali uma decisão que indeferiu uma indenização por dano moral a alguém que perdeu seu ente querido, uma indenização por dano material de alguém que dependia desse ente querido por conta de um defeito técnico. Isso é justo? A gente não está aqui para discutir isso, né? Critério de justiça, a gente tem um requisito que é previsto em lei e a gente vai lá e aplica esse requisito, tá? E é isso, gente. Ninguém tem uma perguntinha para fazer aí, não? Nadinho. Não, né? Então, meu muito obrigado a todos aí. Eu tenho tentado entrar com lives aqui. Amanhã não sei se eu consigo, porque tem mestrado à noite. Mas se eu não conseguir, se eu conseguir, eu entro um pouquinho mais cedo, ali pelas 18, tá? Se eu não conseguir, um forte abraço e na quarta-feira a gente se vê, tá? Eu tenho tentado dar aulas bem completas aqui nessas lives, que é justamente para trazer esse pessoal que quer aprender um pouquinho mais sobre recurso de revista na prática, na visão de um assessor do TST, tá? Para que a gente democratize aí o acesso ao Tribunal Superior do Trabalho. Eu sou assessor, eu não gosto de óbice processual. Não gosto de óbice processual, eu gosto de analisar a matéria de fundo. Quem acha que assessor gosta de matéria de óbice processual está enganado. E se tem assessor que gosta, é assessor que gosta de sofrer. Porque às vezes a gente fica ali naquela situação limítrofe, né? Eu prefiro que venha um recurso de revista como esse que a gente examinou aqui hoje, bem veiculado, bem corretamente, tudo bonitinho, tudo no lugar certo. Esse recurso de revista, a proposta dessa minuta, eu me lembro bem, foi eu que examinei esse recurso e propus ao senhor ministro que acolhesse essa preliminar e ele aprovou essa minuta, ele concordou com a proposta, né, e ela foi convertida em decisão judicial. Gente, eu levei 20 minutos para fazer esse processo. 20 minutos, porque estava tudo ali, ó. Eu falei, gente, que negativa bacana. Que coisa bem feita. Dá gosto de ler, tá? Então é isso. Depois eu volto aqui amanhã, se não der. Amanhã, se eu aparecer por aqui, vai ser às 18. Se eu não aparecer na quarta, mais ou menos nesse mesmo horário, entre 19 e 20 horas, eu tento avisar aqui no perfil. Meu muito obrigado, fiquem com Deus, bebam água e até mais.